eu quero falar com vocês hoje sobre inclusão, né? O que é essa inclusão? Quando a gente começa a navegar esse mundo da deficiência intelectual e da deficiência física também, a gente vai se deparar com esse termo, né? O que é incluir? No senso comum, incluir quer dizer colocar junto no mesmo lugar, ou fazer com que essas pessoas com deficiência participem do mesmo universo que nós participamos. É muito difícil para uma pessoa com deficiência navegar o mundo da mesma maneira como pessoas típicas, porque o mundo não está necessariamente preparado para pessoas que tenham alguma dificuldade, seja ela de mobilidade, seja ela de compreensão dos espaços, né, e das situações, enfim. Então, é muito complicado a gente falar em incluir simplesmente colocando no mesmo espaço, porque necessariamente esse espaço, ou as pessoas que trabalham, né, que utilizam esse espaço, não estão preparadas para receber as pessoas com deficiência. Então, a gente vai ter uma série de empecilhos aí para que essa pessoa com deficiência navegue o mundo de forma adequada. Isso se torna um problema quando a gente precisa ter acesso a esses serviços. Então, incluir não é só colocar na mesma escola, por exemplo, né? É dar a mesma oportunidade de aprendizado. Isso é uma inclusão escolar. É você preparar a escola para, capacitando essa escola, capacitando esses profissionais para colocar uma criança com deficiência intelectual, por exemplo, e dar a mesma chance de aprendizado, né, que ela tenha uma chance de aprender da mesma maneira como crianças ou pessoas sem deficiência, pessoas neurotípicas. Então é muito difícil a gente garantir isso, garantir esse mesmo nível de aprendizado de uma pessoa com deficiência. Então a escola em geral, ela não está preparada para atender ou para receber essas pessoas. O que a gente vê muito acontecendo não é inclusão, e sim acolhimento, ou seja, a escola trata muito bem, a escola recebe muito bem, a escola cuida, né? Mas isso não é inclusão, né? Isso é um bom acolhimento, um acolhimento humano, um acolhimento com humanidade, com carinho, com amor. Né? O que a gente precisa sempre estar atento é se essa criança está tendo a mesma oportunidade do que as demais, seja a oportunidade de aprender, seja a oportunidade de socializar, seja a oportunidade de até ser manejada da mesma maneira, né? Por exemplo, a gente vê que as crianças com deficiência, em geral, elas têm mais privilégios dentro da escola. E esses privilégios não são inclusivos, né? Eles são excludentes. Por quê? O que é o privilégio de uma criança? É poder fazer o que ela quer na hora que ela quer. Mas todas as crianças da escola fazem isso? Elas têm esse mesmo comportamento? Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está aumentando a diferença entre a pessoa com deficiência dos demais. Então, ao invés de você estar incluindo e colocando eles no mesmo patamar, você automaticamente já está fazendo essa diferenciação. Então, é claro que a pessoa com deficiência, ela precisa de mais atenção, de mais suporte, de mais cuidado, mas ela precisa ter a noção de que ela é uma pessoa equivalente às outras que estão ali. Então, ela é um par do seu colega. Então, se o seu colega não pode ficar pelado na escola, ela também não pode. Se o seu colega não pode subir em cima da mesa da professora, essa criança com deficiência também não pode. Então, também garantir que esses privilégios sejam minimizados é uma função da inclusão, né? Então, muitas vezes a gente vai, mas então meu filho, ele é especial, então ele precisa de determinados cuidados. Ótimo! Então ele precisa realmente de um ambiente mais calmo, ele precisa de um ambiente com menos estímulos concorrentes, ele precisa ter um apoio, um suporte pedagógico, ele precisa das atividades
adaptadas à sua maneira de aprender, né? Não são atividades que sejam mais fáceis, não é isso. É que a pessoa com autismo, ela tem uma maneira de aprender que é diversa. Então, muitas vezes é necessário o uso de recursos visuais, de recursos concretos, ou seja, né, lá na aula de ciências, aqueles conteúdos super abstratos, a gente precisa colocar eles no concreto, trazer eles para uma realidade ou para uma linguagem que a pessoa com autismo entenda. Se a pessoa é não verbal, por exemplo, né? Então, garantir que ela tem acesso, seja textual, seja interpretativo, né? De alguma maneira, que ela tenha maneiras de traduzir o que é um conteúdo verbal, né? Uma comunicação verbal em comunicação escrita, em comunicação pictórica, seja lá qual for o meio de comunicação desse indivíduo. Então, falar em inclusão de maneira generalista é uma utopia, né? Então, não existe uma inclusão só. Existem processos inclusivos para cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter uma necessidade. Então, falar que, então a criança, ela vai super bem na escola, né? Mas o que ela deve estar perdendo, o que ela pode estar perdendo por não ter um suporte adequado? Então, muitas vezes a escola, na tentativa de se esquivar um pouco dessa responsabilidade, faz com que a criança sempre esteja bem na escola, né? A gente não ouve essa criança reclamar dessa criança, a gente fala que foi tudo bem todos os dias, os exercícios vêm todos feitos ali, mas realmente essa criança está aprendendo, né? Assim como o tempo também é decisivo. Por exemplo, a gente deve manter a criança numa escola regular, né? Deve-se manter a criança na idade pertinente à sua faixa etária, ou seja, se com 6 anos a criança está indo para o primeiro ano, então essa criança com 6 anos deve ir para o primeiro ano. Muitas vezes o que acontece é um retardo aí dessa evolução dentro da escola, para que a criança tenha um pouco mais de tempo de absorver conteúdos e tudo mais. Hoje, esse retardo é judicial, então a gente precisa de uma autorização judicial para segurar a criança 1 ano a mais, pelo menos até o final do ciclo básico, que vai ali até o 3º ano. Então, dentro dessas possibilidades, a criança sim, ela vai ser promovida de turma mesmo que não tenha alcançado o resultado esperado para aquele conteúdo, né? Mas o que eu quero colocar é que é importante que essa criança esteja junto com os pares da mesma idade, porque aí os interesses e o crescimento e a maturação são equivalentes, né? Com essa idade cronológica. Então, isso é uma coisa importante, manter a criança com a idade cronológica certa na escola. Então, ela realmente deve ser promovida. Mas a gente tem que ter uns certos cuidados, porque, por exemplo, no ciclo básico lá, né? Na educação infantil, vamos começar da educação infantil. Na educação infantil, né, lá no prézinho, no jardim, no maternal, a criança tem que adquirir certas habilidades, que são habilidades, por exemplo, de ficar sentada um tempo suficiente à mesa, que são habilidades de fazer contato visual com a professora, responder a certos comandos e tal. Então, a gente tem que ter esse cuidado de verificar se essa criança está adquirindo essas habilidades que são pertinentes para a idade, mesmo que seja minimamente, mesmo que ela esteja aquém do restante da turma, mas algumas dessas habilidades ela deve adquirir. Porque é muito difícil colocar uma criança, por exemplo, incluir ela no primeiro aninho sem que ela sente na mesa. Então, são pré-requisitos para se ir para o primeiro ano, né? Ela tem que ter minimamente uma pressão e apreensão do lápis, para que ela comece os processos de escrita, tá? Ela tem que ter alguns processos de imitação e pareamento, para que ela possa navegar essa escola de alguma maneira, para que ela possa ter algum aproveitamento lá no primeiro ano.
Depois que a gente vai lá para o primeiro, segundo e até o terceiro ano, a gente tem que ter uma certa garantia também de que essa criança está tendo um mínimo de conteúdo de alfabetização. E por que eu falo isso? Porque sim, é possível alfabetizar crianças com autismo até grau 3 de suporte, aí autismos mais severos, por exemplo, tá? Então, existe essa possibilidade, mas precisa haver um trabalho adequado dentro da escola. Então, esse é um momento que a escola é fundamental. Então, que a escola dê oportunidade da criança se alfabetizar, seja lá como a criança tenha mais facilidade de aprender. Então, se for um processo totalmente visual ou concreto, excelente, né? Se for uma criança que é um bom ouvinte, ok, mas a gente tem que ter, nesses primeiros 3 anos do ciclo básico aí, a garantia de que a oportunidade de alfabetização exista, né? Necessariamente o resultado não vai ser aquele, mas a gente tem que saber que a escola está promovendo essa oportunidade da criança ser alfabetizada. Então, é importante que a gente acompanhe isso. Então, o que as outras crianças estão fazendo, a criança não deve estar muito aquém disso. Ela sim, ela vai ter as suas dificuldades, mas os conteúdos, mesmo que apresentados de outra maneira e de uma maneira mais simplificada, ainda devem ser apresentados todos eles no seu tempo, na sua idade cronológica e no seu tempo de escola, né? Na série em que ela está. Então, isso é promover a inclusão, é garantir esse suporte, é garantir essa possibilidade de aprendizado. Outra coisa que é inclusivo, né? O que é incluir? É garantir que a criança tenha acesso à saúde, né, de maneira adequada. Então, o que é ter acesso à saúde de maneira adequada? Seja no sistema público, seja no sistema privado, a gente tem que lutar, né? Na verdade, não deveria ter que lutar porque a inclusão é um direito adquirido, então é algo que está por direito assegurado em lei. Então, a rigor, não teríamos que lutar por nada disso. Mas nós temos que garantir que a pessoa com deficiência tenha acesso à saúde. E a saúde quer dizer tratamentos adequados. Sejam eles feitos pelo sistema público, ou seja, feitos não necessariamente, mas pagos, né? Mas financiados pelo sistema público. Então, essa é uma outra possibilidade de inclusão. A gente tem que garantir que a pessoa tenha um melhor acesso à saúde. Esse acesso à saúde também inclui os planos de saúde. Então, tentar fazer com que o plano de saúde acorde em fazer o financiamento desses processos também é fundamental, né? Isso também é inclusão. Inclusão também é garantir a inclusão social, né? Ou seja, garantir que esse indivíduo tenha acesso a todo tipo de lugar, a todo tipo de situação, seja no cinema, seja no circo, seja no ginásio de esporte, seja nas escolinhas de esportes municipais, né? Então, exigir que um profissional capacitado esteja participando desse processo também é inclusão. A gente tem que pensar que, por exemplo, crianças que têm habilidades motoras que são importantes, né? Ou até mesmo para vencer dificuldades motoras, a gente pode muito bem incluir essas crianças em atividades esportivas. Então, mas para fazer isso, tem que se garantir que a criança seja incluída nessas atividades, ou seja, que ela tenha condição de realizar a atividade mesmo dentro das suas limitações. E é isso que a gente leva como princípio inclusivo, né? Tudo fora desse pensamento de se dar oportunidade igualitária é excludente. Então, a gente tem que pensar que, por exemplo, se a criança dentro de uma creche, ela não tem oportunidade de brincar com segurança e com os pares da mesma idade, porque não existe um agente articulador dessa tarefa,
ou seja, alguém que faça a mediação entre a criança e seus pares, então nós estamos excluindo essa criança. Então precisa haver um agente articulatório. E em geral, quem é esse agente articulador? Bom, pode ser sim um agente educacional qualificado. Qual é o problema do agente educacional, né? Qual é a dificuldade que a gente encontra com os agentes educacionais? Eles, na verdade, são pessoas que têm segundo grau completo e que fazem um concurso público para serem agentes educacionais. Eu me pergunto, e faço a mesma pergunta para vocês, qual é a qualificação desse agente? Né? Quando a legislação fala em um agente especializado, então eu queria saber qual é a especialização do agente educacional. Né? Temos sim pessoas com muita boa vontade, pessoas com que dispensam muito carinho, que dispensam muito cuidado. Mas o agente educacional, a função do agente educacional dentro da escola é garantir que a criança vá ao banheiro, que ela não se machuque e que ele esteja acompanhando essa criança pelo período que a criança está na escola. Então, ele, na verdade, de especializado não tem nada, ele não tem nenhum preparo para estar lá. Então, o que é necessário a gente exigir? Que o agente educacional seja um indivíduo especializado. Quem são esses indivíduos especializados? Então, no mínimo que eles sejam preparados minimamente para conhecer os processos de manejo comportamental dentro do autismo. Uma das coisas. A outra, nós temos educadores especiais. A rigor, os educadores especiais ou os especialistas em aba seriam as pessoas ideais para trabalho com crianças com deficiência dentro da escola. Infelizmente, no rol de atividades do Ministério da Educação, o especialista em análise do comportamento aplicada não está incluído no rol de atividades. Então, esse profissional não existe dentro do sistema de educação. Ele não existe para contratação, ele não existe nem para nomeação, né? Nem se a escola, porventura, quiser fazer uma contratação dessa natureza, ele não está incluído no rol de profissionais do Ministério da Educação, né? O que é algo muito triste, porque a gente vê que esse manejo comportamental para escolas ainda é algo que a gente tem um longo caminho a percorrer aí, para se colocar um especialista em comportamento dentro da escola para trabalhar questões de inclusão verdadeiras, questões de inclusão social dessas crianças dentro da escola. E aí o profissional que nos resta é o educador especial. Para a gente ter uma ideia, hoje acho que no Brasil são 3 faculdades que formam educadores especiais. De maneira nenhuma isso supre a demanda de educadores especiais no Brasil, né? Sendo que hoje a gente tem um para cada 52 crianças. Então, contando que a cada 2 salas de aula a gente vai ter uma criança com autismo. Então, se no ensino fundamental aí de uma escola municipal, por exemplo, a gente vai ter pelo menos 10 crianças autistas por turno, né? Se for uma escola de médio porte. Então, quem está atendendo essas crianças? Nós temos um educador especial para cada uma dessas crianças? Não, não temos. Então, realmente, na parte profissional, essa inclusão de longe está garantida. Então, a gente não tem nem profissional qualificado para atender a demanda. Quem dirá a contratação de profissionais em número suficiente para essa finalidade? Então, quem deveria estar acompanhando 1 para 1 essas crianças com deficiência seria o educador especial, que é o mais próximo de um profissional qualificado e capacitado para esse acompanhamento escolar. Então, a legislação fala numa realidade, mas a gente tem outra muito diversa, aí principalmente nas escolas da rede pública. Nas escolas da rede privada, a gente tem um problema um pouquinho maior de inclusão ainda, né? Primeiro, a negação de vagas.
por lei, a negação de vagas é discriminatória. Então, nada inclusiva, obviamente, eu acho que a grande maioria dos pais com crianças com autismo já teve uma negação de vaga, mesmo que velada. Ou seja, chegamos na escola, conhecemos a escola, meu filho vai vir para cá. Ai, que bom, vamos ter muito prazer em recebê-lo, né? Ah, mas meu filho tem autismo. Bom, não estamos preparados, ou as vagas acabaram de se encerrar, né? Não temos aí uma situação extremamente constrangedora e muito preconceituosa, né? Eu acho que cabe até uma avaliação de quão preconceituosa ou quão discriminatória é esse tipo de escola. Então, realmente, eu acho que não é uma escola que nenhum pai de criança com autismo gostaria de incluir o seu filho. A partir do momento que isso é colocado, essa escola sai das possibilidades aí de abraçar essa criança, né? Muito bem, mas temos escolas aí que recebem e acolhem muito bem, mesmo escolas particulares. Mas aí a gente entra num outro embate, né? Essa questão do acompanhante especializado, né? Então a gente não vai ter isso na escola pública, dificilmente, mas a gente ainda vai ter um agente educacional. Na escola privada, quem geralmente faz esse papel são os estagiários. Então, são estagiários de pedagogia, às vezes são psicopedagogas, mas é difícil até uma escola que tenha um educador especial responsável, nem que seja por todas as crianças com deficiência intelectual da escola. Isso já seria um grande passo, né, em que esse educador pudesse fazer o papel de orientador e supervisor desse processo. Aí a gente já estaria um passo à frente. Mas dificilmente a gente tem isso nas escolas da rede privada, e lutar por isso acaba se tornando um embate muito desgastante, tanto para a relação quanto para a família escola, quanto para a própria criança dentro de sala de aula, porque você pode estar fazendo com que esse processo de inclusão se torne ainda mais difícil. Então, a gente deve lutar, sim, mas a gente deve escolher as batalhas, né? Eu acredito que na rede pública os processos de inclusão sejam mais simples, porque a gente tem a possibilidade de exigir isso de maneira legislativa, de maneira legal, e realmente a escola acaba abrindo concurso, ou a prefeitura ou o estado, para que seja colocado um acompanhante especializado. Então, e a gente consegue isso de maneira até mais rápida e mais fácil, certo? Na escola privada a gente já tem uma dificuldade maior, porque esse embate se torna quase pessoal, né? E tem uma questão de custeio disso tudo, enfim, né? Muitas vezes a própria mensalidade da escola não cobre o custo do agente especializado, o que não deveria ser um problema, né? Principalmente para os pais, não deveria ser uma questão nem a ser levantada para a escola, mas infelizmente é isso que ocorre, certo? Então, pensando nessas possibilidades, é papel fundamental dos pais que estejam atentos a esse processo de inclusão, né? Que sejam assim, observando atentamente como a escola funciona. Entrar na escola é muito importante, estabelecer uma relação de contato comunicativo com professores, com monitores, né? É muito importante que a gente tenha uma boa relação com a escola, isso é fundamental, né? Que a gente chegue em termos de acordos, mas que a gente tenha um contato direto, por exemplo, com o professor. Então, muitas escolas evitam o contato dos pais com professores, o que no caso de uma criança com autismo é algo até excludente mesmo, né? Porque
Muitas vezes uma criança não verbal, ela nem consegue comunicar isso de maneira eficiente. Quais são as coisas que estão acontecendo ou ocorrendo na escola? Então, uma comunicação efetiva com a escola deve haver, seja por um canal ou por outro, seja de maneira escrita. Então, exige saber o que aconteceu durante o dia, quais foram as dificuldades, peça para que se reporte ou se relate, né? Faça-se um relatório das coisas que foram desenvolvidas ou das coisas que não marcharam bem ou não foram bem, momentos que a criança teve crise, o que aconteceu antes dessa crise, o que veio como resposta, o que veio como consequência. Então, esses princípios do ABA são difíceis de compreensão dentro da escola, mas é importantíssimo que a gente saiba, por exemplo, o que está desregulando uma criança dentro da escola, né? Quais foram os tipos de resposta que a criança deu para determinadas situações e qual foi a ação da escola sobre isso, porque muitas vezes numa tentativa até de proteger essa criança, a gente está criando uma dificuldade comportamental muito grande e ela vai escalonar e ela vai se instalar num processo escolar, criando até às vezes uma aversão da criança em relação à escola, e a gente vai ter dificuldade para incluir essa criança mais para frente. Então, ficar atento a esses sinais ou ver como a escola está lidando com essas situações é muito importante, para que a gente tenha algum tipo de manejo, né, ou de conversa com a escola, para que a gente possa dizer, olha, vamos pensar aí de maneira mais técnica, né? Quando a gente vai falar em ABA, conhecendo o ABA, a gente vai pensar em antecedente, resposta e consequência. Então, pensar em como a criança está respondendo a essas situações, como a escola está reforçando determinados comportamentos. Porque depois, para a gente voltar atrás e rever esses comportamentos e substituir por comportamentos adequados dentro de sala de aula é muito difícil. Então, por isso que é necessário que a gente conheça os planos de inclusão da escola, saiba como a escola vai lidar com determinadas situações, né? E se vai de acordo com o tipo de manejo comportamental que você está fazendo com seu filho, certo? Tem escolas que são mais livres, tem escolas que são mais rígidas aí em questão comportamental, então você tem que ver o que se adequa, o que serve, né? Nenhuma escola é perfeita, nenhuma escola é ideal para todas as crianças, nem para todos os pais, para todas as famílias, e isso a gente deve ter muita atenção. Tem escolas que nos servem, mas não servem ao outro. Então, julgar a escola pelo que acontece de fato isolado também com uma ou outra criança é muito complexo. Pensar que a escola também tem os seus reguladores, ou seja, precisa haver um certo andamento dentro da sala de aula, precisa haver um certo andamento do ritmo do conteúdo. Então, até que ponto a escola consegue voltar, por exemplo, em conteúdos? Então, ela não precisa necessariamente voltar em conteúdos, mas ela precisa sinalizar que isso está acontecendo, ela precisa oferecer uma alternativa para a recuperação desses conteúdos, então, para a possibilidade de aprendizado individualizado, ela precisa promover um plano de ensino individualizado para essa criança. Então, uma série de coisas que a escola também pode fazer. Então, a gente não pode também ir lá e bater de frente e falar, ó, para toda a turma, porque o meu filho tem que ter mais atenção do que os outros. Não, isso também não é inclusivo para os outros, né? Porque você está incluindo o teu e esquecendo de incluir todos os outros. Mas o que a gente pode falar é, olha, o aproveitamento dele em sala de aula fica aquém do desejado. O que a gente pode fazer para suprir isso, né? Vamos criar estratégias aí para a gente poder acompanhar de forma eficiente, para a gente poder evoluir juntos nesse processo. Então, na sala ele tem um aproveitamento e fora de sala de aula outro. Então, vamos ver se em alguns momentos de aprendizado a gente pode mudar esse tipo de estratégia de ensino, né? Deixar em um ambiente um pouco mais controlado, um pouco mais tranquilo. Então, ele, enfim,
A criança é mais visual, então vamos colocar nessa sala de aula recursos mais visuais, como projeção, tela. Isso é algo muito passível de ser feito. Colocar projetor, vamos colocar, pedir que a escola inclua esses materiais que são mais visuais, né? Eles vão ajudar nesse desenvolvimento. Então, são essas discussões que a gente tem que ter com a escola, né, com esse processo de inclusão. Realmente a garantia das possibilidades de se trabalhar as mesmas coisas que os outros, certo? Era isso aí. Muito obrigada.